Vamos lá. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Cogeré mi destino para burlar la ley. Perdido del corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy de Brasil. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Sena y Gibraltar. Soy una playa del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Agora o que mesmo aquela parte? Mano negra, clandestina, peruano, clandestino. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, ilegal, ilegal. Agradecer aqui, né, a minha técnica. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Você pensou, né? Ia ter aquela paródia sobre os refugiados, você decorar na hora da sua provinha lá no Enem, você lembrar, né? Só que não. Então, essa música aí fala um pouquinho da migração, né, dos clandestinos, como o próprio nome da música diz, Mano Charlton. Fica aí já uma sugestão, né, musical, você aprende aqui no nosso canal, não é verdade? Mas a gente vai falar hoje sobre refugiados. Não tem essa de paródia, porque eu não tenho esse dom. Se você assistiu outro vídeo, né, você certamente não cometeria esse risco de achar que ia encontrar uma paródia aqui, não é verdade? Pois bem, então a gente vai falar sobre refugiados. Vamos trabalhar hoje uma questão mais conceitual. Quem é o refugiado? Tá? Se ouve muito falar por aí, né? Quando se trata desses grandes deslocamentos que a gente vê normalmente na televisão, né? Grupos de indivíduos em direção à França, à Alemanha, né? E esses países preocupados aí em promover, em criar mecanismos, né, para tentar conter esse fluxo migratório. E aí se fala dos refugiados, dos campos de refugiados que existem nesses países, etc, etc. Mas quem são os refugiados? Isso é uma questão que você não pode confundir. Você tem que ter bem claro quando for fazer lá a sua provinha, tá? Para começar, vamos seguir o esquemazinho aqui. Eu coloquei, ó, deslocamento voluntário e deslocamento forçado. Lembrando que a migração, né, é o deslocamento espacial da população. Trata-se de uma mobilidade espacial. Esse deslocamento ele pode ser voluntário, espontâneo, quando o indivíduo decide por conta própria que vai migrar, né, se deslocar, ou ele pode ser forçado, motivado por algum daqueles fatores que eu já coloquei na outra aula, tá? Então preste atenção. O deslocamento forçado hoje atinge cerca de 79 milhões de indivíduos. 79 milhões mais ou menos aí de indivíduos, segundo os dados da própria ONU. Existe uma agência na ONU, né? um dos organismos da ONU, que trata da questão dos refugiados, que é a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tá? Então, segundo os dados da Acnur, a gente tem hoje, em 2020, tá? cerca de 79,5 milhões de indivíduos que se deslocam forçadamente, que são obrigados a deixar o seu local de origem. Desses 75 milhões, se liga, ó, mais da metade, cerca de 45,7 milhões, estão dentro do próprio país. Ou seja, são indivíduos que são obrigados a se deslocar, mas em função de algum fator ele não consegue deixar o próprio país. Quer dizer, normalmente a gente tem um perfil muito, né, de condições muito precárias dessa população que se desloca, né, motivada por alguns fatores que a gente vai ver aqui já já. E essas populações elas têm dificuldade, inclusive, de deixar o próprio país. Então, normalmente, o que é que acontece? Eles saem de uma área de conflito, no qual eles são obrigados a
a migrar, a deixar essa área e se deslocam para regiões mais próximas, que não necessariamente ultrapassam a fronteira dos países. Então, isso é um dado bastante interessante porque rompe com aquele mito de que todo refugiado ele migra para os países desenvolvidos, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, certo? Ocupam lá a Alemanha, vão em direção à Alemanha, França, Itália, enfim. Então, rompe com esse mito. A maior parte desses deslocados, por exemplo, eles estão dentro do próprio país. Eles não rompem a fronteira. Desses 79 milhões de deslocados forçados, 26 milhões são considerados refugiados, tá? Adquirem o status de refugiados. E aí, qual o critério então para definir quem é o refugiado? Como é que se adquire esse status de refugiado, segundo a ONU? Bora ver. Antes, vale salientar que existe desse total de 79 milhões de indivíduos que são obrigados a se deslocar, 4,2 milhões são solicitantes de refúgio, certo? Mas quem são os refugiados? Bom, tem um critériozinho para definir quem são os refugiados. São aqueles indivíduos, né, que ultrapassam a fronteira dos países, ele sai do seu país de origem, ultrapassa a sua fronteira, né, em direção a outro país, normalmente um país vizinho, por fundado temor de perseguição. Essa perseguição ela pode ser motivada por questões referentes à raça, religião, nacionalidade, opinião política, pertencimento a determinado grupo social, né? Violência generalizada pelo qual aquele país, aquela região deve estar passando, onde a gente tem violação dos direitos humanos ou aquela região passa por um conflito armado, certo? Então perceba bem, não é qualquer indivíduo que pode ser considerado refugiado. Para a ONU, né, existe um critério, e esse critério está aqui, ó. Os solicitantes de refúgio, eles têm que fundamentar a sua argumentação, coloquei aqui, ó, fundado temor de perseguição. Eles têm que comprovar, fundamentar a argumentação de que está sendo perseguido dentro de algum desses critérios. Não pode esquecer disso, minha gente. Então isso é o que vai definir quem é o refugiado. E aí o fato de estar dentro de algum desses critérios vai garantir o que a esses indivíduos? Essa é uma outra questão interessante. Quem se enquadra dentro desses critérios, preste atenção nisso, tem amparo jurídico internacional. Coisa, por exemplo, que o migrante comum, aquele que se desloca voluntariamente, tá? Não tem. O migrante comum, ele não se enquadra dentro de nenhum desses critérios. O que motiva, por exemplo, a sua migração não é nenhum desses critérios e, portanto, ele não tem uma necessidade especial de ter proteção internacional, como os refugiados, aqueles que adquirem o status de refugiados devem ter. Então, os estados nacionais para qual esses indivíduos aqui se deslocam, quando conseguem o status de refugiado, né, eles devem ter proteção desses estados, já que grande parte desses estados nacionais eles são signatários das convenções que tratam da proteção do refugiado. Como é que aconteceu em 1951, a Convenção da ONU de 1951, que trata do Estatuto dos Refugiados. Então, inclusive, o Brasil é signatário. Então, é obrigação, é dever dos países que são signatários dessa convenção aqui, né, do Estatuto do Refugiado, que foi criado em 51, garantir proteção, amparo jurídico internacional a esses indivíduos. E o que seria esse amparo jurídico? O que seria essa proteção? Os estados devem garantir, por exemplo, liberdades individual, civil, política, né, de deslocamento. Deve garantir trabalho, o direito ao trabalho, serviços de saúde, educação, cultura, lazer. Então esses direitos devem ser garantidos também ao indivíduo considerado refugiado, coisa que o migrante comum não tem, tá? Não existe uma necessidade de proteção especial para aquele indivíduo que migra voluntariamente. Então existe essa diferença entre um migrante comum e um refugiado que não pode ser confundida, galera. Então se liguem nesse detalhe. Quando a gente confunde
corre o risco, né, de fazer com que os refugiados, aquele indivíduo que realmente migrou por fundado temor de perseguição, ele não tenha garantido esses direitos. Ele não tem esse amparo jurídico internacional. Então não se pode fazer essa confusão. É necessário separar, colocar cada um dentro de uma caixinha, tá? Não esqueçam desse detalhe. É interessante também a gente pensar o seguinte, que se fala muito em refugiados ambientais, né? Aqueles indivíduos que são obrigados a deixar o local de origem em função de alguma catástrofe ambiental, né? Ou em função, por exemplo, das mudanças climáticas, como eu coloquei aqui, ó. Refugiados ambientais, mudanças climáticas, desastres ambientais, terremotos, por exemplo, aumento do nível dos oceanos que tem feito com que algumas ilhas, alguns territórios estejam na iminência de desaparecerem. Então como é que fica essa população, né? Só que a ONU, perceba que ela não estabelece como critério questões referentes a mudanças climáticas e a desastres ambientais. Então o indivíduo que é obrigado a deixar o seu local de origem por algum desses fatores aqui, não é considerado refugiado, apesar de se ouvir falar muito hoje em dia, né, do chamado refugiado ambiental. Só que tem um detalhe, em janeiro desse ano, a ONU promoveu uma reunião e sugeriu, recomendou aos países que estão recebendo essas populações de não deportá-las, tá? De não expulsá-las desses países, ou seja, de tentar garantir ou criar mecanismos de proteção, né, para garantir um mínimo de dignidade dessas populações que têm essa necessidade, né, são forçadas a migrar em função de algum problema de ordem climática ou ambiental, tá? Então esse acabou sendo, em janeiro de 2020, o primeiro passo que a ONU deu para tentar reconhecer esses indivíduos enquanto refugiados ambientais. Então, provavelmente, daqui para frente, vai haver aqui mais um critériozinho que enquadre tanto as questões das mudanças climáticas, quanto aqueles indivíduos que são obrigados a deixar o seu local de origem em função do desastre ambiental, certo? Então, essa é a dica que eu estou dando para vocês aqui, ó. Quem são? Preste atenção lá, ó, no perfil, ó. Fiz esse quadrinho aqui, puxando para lá. Mais de 50%, na verdade, dessa população tem até 18 anos, ou seja, é uma população jovem desses indivíduos que são obrigados a se deslocar, né? E que enquadra inclusive os refugiados. A maioria, ou mais ou menos 50%, é de até 18 anos, população jovem. Essa maioria é feminina. E aí tem um detalhe interessante, né? Muitos dos homens se envolvem, por exemplo, nos conflitos armados, né? Morrem ou abandonam as suas famílias. Então, por isso que a gente tem aí como maioria, uma maioria feminina e até 18 anos, uma população jovem, né? O perfil dos países, a maioria deles são pobres, né? Do ponto de vista socioeconômico, são países subdesenvolvidos e que possuem uma elevada natalidade. O número de nascimentos é muito alto, minha gente, que é típico dos países subdesenvolvidos. Quando você analisa a pirâmide etária, né, desses países, ela tem aquela base mais larga, que representa essa população mais jovem, né? Então percebam que a gente tem um perfil aqui, ó, a grosso modo, de quem são esses indivíduos, né, que se deslocam forçadamente no mundo e que inclusive estão dentro da categoria de refugiados. Beleza? Então essa é a dica que eu trouxe para vocês aqui. Na próxima aula fique ligado aí, porque eu vou trazer também quais são os principais países de origem dos refugiados, né? Que é a segunda parte dessa aulinha aqui. E os países de acolhida, tá? Além de traçar um perfil um pouco mais detalhado dessa população, de alguns conflitos que motivam esses indivíduos a se deslocarem forçadamente e a se enquadrarem dentro da categoria de refugiados. Beleza? Se você gostou dessa aula, não esqueça de, né, pegar o seu dedinho nervoso, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, dar aquele like maroto, né, ficar atento e, enfim, esperar, né, que eu traga aqui. Deixa eu pegar aqui a minha. Vamos lá, mais uma vez, enganar aqui, né, achando que tem aquela paródia. Vou ficando por aqui, tocando meu violão, né? Enquanto vocês estão aí, ó, anotando, já falando aqui. Solo voy con mi pena
burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad.